Olá, pessoas! Olá, pessoas seguidoras do canal Raciocínios Espíritas. Bom, esse vídeo agora eu vou me apropriar de uma história muito conhecida, né? E que nos traz muito riso, né? Protagonizada pelo nosso querido Chico Xavier, né? Que é aquele caso do avião, que todo mundo conhece, né? Quem não conhece, procure conhecer. Acredito que pouquíssimos, talvez, não conheçam. Quem não conhece esses pouquíssimos, dá um pause agora e vai ver o caso do avião de Chico Xavier. Pem. Voltamos. Então, é interessante, né, que quando ele responde, né, ao questionamento no Pinga Fogo, ele fala que essa resposta necessita de um pouco de humor, né? E um pouco de humor para uma situação séria, uma situação quase trágica, uma situação de muita temeridade, e que ele, como ser humano, né, apesar de ser o Chico Xavier, ficou com muito medo e pediu socorro e orou com escândalo, mas com fé, como ele mesmo disse, né? Com escândalo, mas com fé, né? E falou lá. E aí o Emmanuel, que é aquele espírito assim delicadíssimo, né? Uma delicadeza espiritual muito grande, o venerando mentor, disse: cala tua boca, rapaz, e morre com educação, né? Morre com fé em Deus, né? E aí encerra essa história. É interessante, né? Não só eu, algumas outras pessoas já ouvi debater sobre o assunto, que a coisa não é simplesmente uma comédia, né? É a demonstração da nossa condição ainda de ser humano, a qual o Chico Xavier, naquele momento ali, ainda estava inserido, né? Porque por mais que a gente tenha a nossa fé espírita, né? Vamos sendo específico aqui com o nosso canal, somos espíritas. Acreditamos na continuidade da vida após a morte do corpo, na reencarnação, no fenômeno mediúnico, etc. Mas, gente, chegar na hora da morte, Ave Maria, não tem espírita certo, né? Não parece que não tem fé certa, com algumas raras exceções, que eu vou botar na condição de exceção, porque já que Chico, naquele momento, também acho que talvez ali fosse um Chico Xavier ainda um pouco imaturo, é verdade, né? Mas ele já viu o plano espiritual, né? Já desde criança, né? A gente espera que teoricamente ele não tivesse tanto medo, mas a morte impacta mesmo, né, gente? Principalmente a morte violenta, né? Quando é uma morte mais serena, que a pessoa tá doente, vai morrendo aos poucos, tá velhinho, tá velhinha, acho que a coisa vai, né? Mas quando é uma morte violenta, uma morte realmente que causa impacto físico, impacto, né? Um desastre, ou um tiro, ou ser espancado até a morte, que eu acho que deve ser essa ser a pior, né? Imagina o pessoal ser espancado, ser, morrer de paulada, né? Acho uma coisa tão bizarra, chega a me arrepia quando eu penso isso. Então acho que não é nem a morte em si, mas talvez assim, a forma como a morte chega, né? A dor física que nos leva à morte. A dor também psicológica, o medo também, o medo que nos causa nesse momento, o pânico, também não deixa de ser uma dor, né? Então essa dor, esse momento traumático, que eu acho que as pessoas têm mais medo, né? Ou mesmo a doença que cause muita dor, que cause muita agonia, em que a gente, como se diz, agonize aquela coisa toda. Então acho que assim, o meu medo maior é esse. É o processo que leva à morte, não é nem a questão do desencarnado ir para outro lado, né? Apesar de que eu não sou um espírito ainda muito iluminado, acho que não vou. Muito iluminado é ótimo, ainda estou sendo pretencioso, né? Porque eu não vou encontrar nenhuma paisagem, né? Beatífica quando eu passar para o outro lado, mas mesmo assim eu já não tenho mais esse medo, né? Vou encarar a realidade do que eu sou, é simplesmente a expressão da minha realidade, né? E é isso que todos nós temos que nos conscientizar. E eu digo isso, né, porque tem uma leitura que volta e meia eu leio, né, que é uma leitura recorrente que está no livro dos médiuns, né, da codificação lá do nosso insigne codificador Allan Kardec, e que ele coloca lá: por que os espíritas não temem a morte? Esse é o tema. Aí eu perguntaria para o meu querido Kardec: que espíritas, Kardec, você está se referindo? Porque não é a este aqui que está vos lendo até hoje, em 2020, né? Que espíritas são esses? Talvez o senhor professor Denizar, né? Senhor Rivaí, vamos dizer assim, que não tenha mais medo, né? Pela sua própria experiência, né? Porque nós, os seres humanos medianos, e até um ser humano mais evoluído como o Chico, mas ainda imaturo, mas já bem evoluído, também
eu digo imaturo, porque ele devia ser bem jovem ele na época, né? Eu digo assim, no sentido da encarnação, vamos dizer assim. Mas mesmo um espírito iluminado como ele, ainda assim teve medo, né? E aí eu pergunto, que espíritas não temem a morte? Bom, a resposta acho que seria assim, todos verdadeiros espíritas não temem a morte. Aí isso bate como uma pancada na nossa mente. Então, o fato de ainda termos medo da morte ainda não nos habilita como verdadeiros espíritas. Digo verdadeiro com V maiúsculo. Talvez verdadeiros com Vzinho minúsculo, mas talvez não com V maiúsculo, né? Porque ainda o medo da morte ainda é uma coisa carregada pela gente. Olha, muitas vezes esse medo não é nem só por nós, é pelos outros. Poxa, pessoas que dependem de mim, tenho filhos, tenho gente na família, sou arrimo de família, sei lá, essas coisas. E o medo também é a falta que vai causar essas pessoas queridas se eu agora morrer, desencarnar, né? Tenha também esse medo altruísta, vamos dizer assim. Que também, à luz da doutrina espírita, não teria, entre aspas, né, sentido, porque sabemos que cada um tem segundo suas obras e que Deus provê aquilo que é necessário e que é do merecimento de cada um. Então nem essa preocupação deveria nos assustar tanto. Mas não tem como nos assustar, né, gente? Somos coração, somos emoção. A gente não é só razão, graças a Deus, né? O Espiritismo é uma doutrina racional, mas que não diz pra gente só ficar nesse racionalismo frio, não. De jeito nenhum. O Espiritismo nos leva a crer nos sentimentos nobres, no amor principalmente, né? O sentimento por excelência. Então, assim, que espíritas são esses que não têm o medo da morte? São os espíritas quando estivermos totalmente espiritualizados. Aí não teremos medo. Seria isso, né, senhor Kardec? Mas as argumentações dele no Livro dos Médiuns em relação a isso, gente, é muito boa. É muito boa mesmo, né? E o engraçado é que a gente almeja o céu. Todo mundo, espírita ou qualquer outro segmento religioso, filosófico, espiritualista, almeja o céu. Aí eu lembro de uma frase popular, eu não sei quem é o autor dessa frase, devia ter pesquisado antes de começar o vídeo, mas deixa quieto. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Oh, e qual seria a outra maneira, teoricamente falando, de ir para o céu? Ah, você é bonzinho, então você vai para o céu. Quando morrer? Ah, mas eu não quero morrer. Opa, né? Então essa frase é sempre verdadeira em qualquer circunstância nesse sentido, né? Teológico, religioso e por aí vai. Bom, gente, mas tendo medo ou não, né? Ela é uma realidade, né? E o melhor seríamos mesmo morrer com educação, como recomendou Emmanuel. Eu até perguntaria, senhor Emmanuel, na sua última encarnação, o senhor morreu com educação? Como é que foi a sua morte? Para estar jogando isso para o nosso querido Chico? E você morreu com educação, senhor Emmanuel? Acho que ele nem responderia agora, que agora está encarnado. E espero sim que Emmanuel é encarnado segundo dizem, né? Se realmente for isso aí, porque ninguém tem prova de nada. Que ele seja um ser humano que faça a diferença nesse mundo, né? Que a sua influência realmente melhore cada vez mais o nosso planeta, né? Que os bons espíritos, Deus, né? Nosso Mestre Jesus, o ilumine, querido Emmanuel, para a sua caminhada. E quando chegar ao final, morra com a educação também, tá bom? Siga, tem que exemplificar, não é só dar ordem não, ok? Bom, mas assim, gente, e o que mais me impeliu nesse momento a falar dessa questão do medo, da morte, que é um assunto que eu já toquei bastante em outros vídeos aqui, ou relembrar essa história do avião do nosso querido Chico, né? Chico Emmanuel, devido a uma leitura, né, que eu fiz recentemente, que na verdade eu refiz, que eu já li esse livro e reli, que é o Ementário Espírita, e justamente o último capítulo se refere ao, né, capítulo 60 e último, no exame da morte. Que eu vou ler alguns trechos aqui, porque é basicamente bem elucidativo naquilo que a gente se propõe com relação a esse medo ou não da morte, porque vai acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Então, o mais interessante é saber como nós estaremos diante da dita cuja. Então, no exame da morte, em favor de você mesmo, inclua diariamente entre as suas preocupações a meditação em torno do fenômeno da desencarnação,
O exercício mental sobre esta ocorrência ser-lhe-á muito benéfico. Ser-lhe-á. Dessa forma, revista-se de equilíbrio para o retorno à vida espiritual, que pode se dar inesperadamente. Imagine, em outro minuto, já eu estou aqui falando com vocês, a pessoa fala, que é isso, rapaz? Não pensa essas coisas, não. Mas é verdade, gente, é verdade. Falando sério, isso é verdade. Pode se dar a qualquer momento, em qualquer idade, né? A gente não quer, mas não é o que a gente quer. Torne o problema, e Marco Prisco, né, que é o autor espiritual, quer dizer, o livro psicografado por Divaldo Franco, autor espiritual, Marco Prisco. Então ele diz, torne o problema, entre aspas, familiar a você e aos que fazem parte do seu lar, que é o seu clã familiar. Explique aos filhos sobre as responsabilidades decorrentes da imprudência física e viva psiquicamente arrumado. A parada fisiológica não interrompe as manifestações da vida nos centros espirituais. Né? Óbvio, né? A morte biológica significa desencarnação, não sendo, no entanto, a morte para o espírito. Como a reencarnação tem início na fecundação e se alonga por meses e anos a fio até que se fixem os núcleos espirituais na organização celular, também a desencarnação com a morte do corpo apenas começa. Então você não desencarna imediatamente, a não ser as almas já bastante iluminadas, né? A gente é um processo desencarnatório e isso está descrito também na codificação, no livro dos médiuns, sobre a desencarnação, né? O afrouxar dos laços e tudo mais, Kardec descreve lá, né? Com os espíritos superiores. Plasme ideias sobre além-túmulo. Isso a gente já faz, né? Agora tem que ser ideias coerentes, né? Não fantasias. Então, plasme ideias sobre além-túmulo. Edifique tarefas além do seu dia a dia. Procure, né, se melhorar. Experimente o desapego das coisas, interesses e pessoas. Desapegar das pessoas, gente, não é deixar de gostar, não. Entendeu? Não é desprezar, não. É desapegar no sentido desse apego emocional exagerado, né? Vamos dizer assim. Pense em termos de renúncia a bens e a afetos. Né? Saber renunciar também faz parte. Dilate o amor além do seu jardim doméstico. Ou seja, ame, mas não só no seu recinto familiar, doméstico. Você não será poupado à desencarnação. Sabemos disso. Não seremos poupados à desencarnação. Comece hoje, por isso mesmo, o programa de libertação. E aí ele dá uns tópicos aqui. Ó, saindo de você mesmo, espalhando o otimismo, pacificando o espírito, harmonizando-se com os desafetos, né? Ó, o perdão, harmonizar com os desafetos, corrigindo a vontade viciada, olha as viciações, né? Que infelizmente são várias que temos, vamos diminuir ao máximo, se não puder anular, né? Esquecendo as mágoas, alertando a esperança de felicidade mais tarde. Viva na Terra, mas não esqueça de que um dia a vida o requisitará para outras instâncias, ou seja, as instâncias espirituais. E considere o ensino evangélico. Onde estiver o tesouro, aí estará o seu coração. Né? Que é a palavra de Jesus. Então é isso, gente. Eu acho que, na verdade, o Morra com a Educação do Emmanuel quer dizer, crie educação espiritual. Se eduque espiritualmente. Né? A gente só pensa mais em educação normal, educação acadêmica, educação dos livros, educação dos modos que a gente recebe, educação de comportamento que a gente recebe dos pais e tutores, etc. Mas, acima de tudo, a educação espiritual, que essa é a mais importante, é essa que realmente a gente leva para qualquer lugar que a gente vai. Quando a gente desencarnar, se a gente for encarnar em outro lugar, não importa o momento da nossa encarnação enquanto espírito. A educação espiritual ela é permanente. Então, se eduque espiritualmente e, consequentemente, o pavor da morte sumirá. Então não adianta ficar pensando, não vou ter. Não, isso aí é auto-hipnose inútil. Educar-nos espiritualmente, né? Como recomenda aqui esse último capítulo do livro Elementar Espírita, como sempre nos recomenda os espíritos superiores, e a consequência dessa educação vai ser um momento da morte mais tranquilo, ainda que seja uma morte impactante, com violência ou não, teremos muito mais serenidade, muito mais aceitação nesse momento, né? Mas eu desejo a todos, gente, sim, uma boa morte, uma boa desencarnação, que seria bom que se desencarnássemos em paz, né? E quem sabe não, chegaremos sim um dia a essa condição, né? De vivermos
educadamente do ponto de vista espiritual e morrer com educação também, né? Então a todos muita paz, tudo de bom e obrigado por ter chegado ao final de mais um vídeo, né? Quem gostou, curte aí, aperta o joinha. Quem está chegando agora, se inscreve no canal e acompanha aqui as nossas postagens no Raciocínios Espíritas. Fiquem com Deus, um grande abraço.